Controle de acesso para gestão do imóvel de aluguel. Quem é que sofre com isso aqui em condomínio? Que tem, às vezes, até plataformas, né, de curta temporada e acaba sofrendo com isso dentro de um condomínio. Então, eu vou chamar aqui o Leonardo Siqueira, que ele é gestor comercial da Porter Niterói, com mais de 30 anos de experiência no setor comercial e empresas de médio porte e multinacionais. Também é sócio fundador da Infocable, é isso? Empresa de cabeamento estruturado que presta serviço pelo Brasil. Lembrei do meu inglês, que quem não sabe, eu dava aula de inglês em 1900, criancinha. Leonardo Siqueira Júnior, ele é gestor operacional da Porter Niterói, graduado em gestão de pessoas e graduando em engenheiro de produção, com mais de 10 anos de experiência em liderança e implantação de projetos. Sejam muito bem-vindos. Palmas para eles. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Bem, dá para ver que esse aqui é o Júnior, né? Então, nós somos da Porter e a gente quer mostrar um pouquinho para vocês aqui do que é o que a gente passa no dia a dia em um controle de acesso. Né? E que as pessoas têm muito mito, muita verdade, muito medo do que é um aluguel por temporada. Então, esse é um assunto muito vasto, né? muito grande. A gente vai trazer só um pedacinho dele aqui no nosso mercado, no nosso segmento de Niterói. Bem, somos nós. Qual é a nossa pauta aqui? É rapidinho, porque o tempo é curto, né? Panorama de Niterói. O que atrai os investidores para os imóveis de aluguel? Porque essa é uma realidade, não adianta a gente fugir, é uma realidade da cidade hoje. Né? O controle de acesso e a valorização do imóvel de curta temporada, onde que o controle de acesso, ele sendo bem feito, ele ajuda, ele contribui para isso. E o que atrai os hóspedes também para esse tipo de negócio, né? Para esse tipo de hospedagem. E o que o síndico precisa, isso nessa ótica nossa aqui, tá certo? Se atentar para alguns pontos importantes, e no final tem as dúvidas, né, que a gente pode fazer. A gente extraiu alguns dados da ADEME. A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói. Esses dados são do site deles, tá certo? Então, em novembro do ano passado, eles tinham uma previsão de negócio na cidade na ordem de 2 bilhões de reais. Niterói está passando por uma evolução, vamos dizer assim, maior dos últimos 50 anos. O que Niterói traz também de novidade? Aquele centro, aqui no centro de Niterói, ele está tendo uma movimentação, né? Uma atualização demográfica muito grande, muito constante. E Icaraí vem sendo visto como um grande celeiro de criação de novos empreendimentos. Ou seja, sai um prédio pequeno, entra um prédio grande. Saiu um clube agora na Praia de Icaraí, entrou um prédio enorme. Então, não só aluguéis por temporada, mas também são prédios grandes, de grandes conceitos. Né? Acho que o Alan, passa aí, por favor, que não passou aqui, não. Está na mídia, né? Até ontem teve aqui em Niterói, né, a visitação, a vistoria do pessoal do Pan-Americano. Então, esse evento ele já está gerando para o mercado imobiliário de Niterói uma movimentação enorme, mesmo sem a certeza de que vai acontecer. Né? Então, isso é importante para quem é síndico profissional, para quem é síndico orgânico do condomínio, porque isso vai gerar novas demandas, novos clientes e novos hóspedes. Segundo a própria ADEME, né, isso em novembro, Niterói tinha projetado 33 empreendimentos. E a previsão de lançamentos novos dentro do ano, tá certo? De mais 30. Desses aí, praticamente um quarto já estavam decretados na formatação da aprovação do projeto da prefeitura como sendo imóveis para locação por temporada, pela característica do imóvel. Lofts, né? Estúdios, empreendimentos de 40 metros, 30 metros, enfim. Essa é uma característica. Alguns já aconteceram, inclusive. E essa característica do loft, ela facilita o aluguel por temporada, mas ela não se torna exclusiva, né? A gente sabe muito bem que nossos prédios, não sendo lofts de 2 quartos, 3 quartos, também tem pessoas que fazem esse aluguel de curta temporada. E cada vez mais isso também. Então, o que a gente traz aqui não é exclusivo só para loft ou estúdio.
Mas o Exato. foco maior que a gente está trazendo, mostrando que a cidade está se desenvolvendo para isso, sim. E dentro do órgão, né, do site americano, o RDNE, ele tem 1.980 imóveis cadastrados hoje lá, né, como aluguel por temporada. E isso, na verdade, ele é muito pequeno a demanda nova que está sendo prometida. E a gente vai mostrar mais à frente um pouquinho que toda a parte de aluguel, imóveis prontos para aluguel por temporada, eles estão bombando, igual diz alguns, né? E tudo isso precisa de gestão, tudo isso precisa de controle, tudo isso precisa de segurança. Exato. E o que atrai os investidores para esses imóveis, né, de curta temporada? Em grande, né, na maneira geral, é sempre a taxa de economia atraente, porque se é um investimento, eu não quero ter um custo alto com isso, para eu ter o retorno. É a segurança ou a sensação de segurança, eu tenho que ter a rastreabilidade de quem entra e quem sai no condomínio como um todo, então, num prédio seja misto, né, eu moro nesse prédio, meu vizinho é de Airbnb, eu me sinto seguro se eu sei que tem um sistema ali que é rastreável, porque no meu lado tem uma rotatividade muito alta de pessoas. Também essa economia é tecnológico, e a gente não fala só de ter uma câmera ou algo assim, existe muito mais tecnologias possíveis para condomínio, tá? Como o carregador de carro elétrico, painel solar, entre outras coisas. Se o check-in ele é remoto, não preciso encontrar com o hóspede, marcar o horário para pegar a chave, para dar a chave e tudo mais. Então isso também é bem uma vantagem bem grande. E assim, a área comum, você tem piscina, academia, pessoas que estão viajando por curto tempo, elas também procuram isso. Não só aquelas pessoas que moram, que costumam frequentar a academia, mas aquelas que estão aqui por uma semana, não querem sair da sua rotina, ou a rotina já é uma rotina de viagem, e tem que manter ali a saúde, né? E o que manda no mercado imobiliário, né, que é a localização. Isso aí é sempre a chave, né? E quando a gente fala de área comum, é importante que o investidor, ele sabe que ele tem, vamos supor, R$1 milhão para comprar um imóvel, mas quanto custa para manter aquilo? E para manter aquilo não é só o condomínio, gente. E o síndico ele não cuida em si só de uma entrada ou outra, ele cuida do condomínio como um todo. Então, quando você tem área comum também com controle de acesso, você consegue rastrear quem é que entrou e quem causou o problema ou prejuízo naquela área. Então, você consegue fazer com que aquela pessoa pague pelo prejuízo que causou. Isso, então, ajuda a gestão. Ela sendo hóspede ou não, né? Então, quando a gente coloca o controle de acesso num condomínio que tem pessoas que fazem locação por curta temporada, a gente ajuda em diminuir custo, em diminuir falhas operacionais também, porque quando a gente coloca processos manuais ali, ou listas no papel de quem entrou, de quem saiu, isso tudo está suscetível a falha. Não que, como foi falado aqui, que a gente vai eliminar riscos. A gente vai procurar mitigar riscos com o sistema tecnológico. Então, aqui um vídeo mostra como é que a tecnologia ela avança, né? Como a gente, com o passar do tempo, acho que o Alan que tem que colocar lá, não sei. Ele tá lá? Acho que daqui eu não consigo. Saiu ali. Dá o play aí, por favor. Foi não? Tá, então eu passo aqui, não tem problema não. E aqui a gente trouxe uma entrevista do Pedro Alves, que é um dos sócios da F. Alves, né, da construtora, incorporadora, onde a gente tem alguns empreendimentos que eles constroem já com o nosso sistema, e aí a gente perguntou, Pedro, por que você pensa num sistema de controle de acesso para os seus empreendimentos? E aí o objetivo principal, que, segundo ele, é reduzir o custo. Porque hoje, quando alguém vai comprar um apartamento com ele, a primeira pergunta que fala é, tá, quanto que é a taxa condominial? O valor que eu tenho que pagar para comprar, para adquirir, é uma coisa. Claro, é um valor até muito maior do que a taxa. Só que esse valor de compra, a gente sabe que ele é finito. Ele uma hora vai acabar quando eu comprar e realmente ser meu. Agora, a taxa condominial, ela é, teoricamente, né, infinita. Então, enquanto eu tiver com aquele imóvel, eu tenho que pagar aquilo. Quanto que é esse valor? Então, isso é sempre a primeira pergunta que fazem para ele. E que vai determinar se o cliente vai comprar com ele ou não o imóvel. E assim, o controle de acesso, como a gente já comentou, traz mais segurança também.
Quando a gente tem um monitoramento ativo, contínuo dos acessos, a rastreabilidade de quem entrou, de quem saiu, e o suporte 24 horas também para poder dar esse apoio para o anfitrião, vamos dizer assim, né? E para o hóspede também. Aqui também outro vídeo que não deve passar, então. A gente mostra algumas tecnologias. E o que o investidor ele quer? Ele quer uma coisa que vai trazer rentabilidade para ele, não dor de cabeça. Quando a gente faz um investimento, a gente não quer ficar se preocupando em gerenciar, em perder dinheiro, perder tempo com aquilo. Então, quando a gente tem um controle de acesso, o anfitrião ele consegue ter mais praticidade na sua gestão da unidade. Faz o check-in remoto, como eu falei, envia um convite, cadastra a pessoa faz o cadastro da sua face, envia a senha da fechadura também, né, que é uma tecnologia muito usada hoje em dia também. Então, tudo isso, a tecnologia no condomínio atrai também o investidor para isso. E a gente fala muito de prédio novo aqui, né, enfim, mas isso cabe nos prédios habitados, que estão, inclusive, colocando um controle de acesso para garantir segurança para os moradores, que são moradores contínuos, né, moradores fixos, né, e também para aquelas pessoas do Airbnb que também sabem que o vizinho dele é Airbnb também, só que ele também tem receio, porque ele não sabe quem é aquela pessoa que está ali do lado. Então, quando você tem a rastreabilidade, você tem o cadastro online das pessoas. Você consegue ter o endereço de e-mail deles, você consegue ter o telefone deles. Prédios habitados, você consegue ter daquele locador, né, ou do locatário, aliás, você tem o e-mail dele, telefone, tem tudo dele. Então, eu acho que hoje, por exemplo, uma grande dor de cabeça dos síndicos é ter o cadastro, o contato de todos os moradores. Com o sistema desse controle de acesso é mandatório, você tem que ter. E o que atrai o hóspede, né? A gente está falando do investidor, mas o que atrai o hóspede para um prédio com controle de acesso? E aí o principal é você não ter o contato ali. Isso a gente vai mostrar alguns feedbacks aqui. Mas o hóspede ele não quer ter que se preocupar em ter que chegar na hora específica que o anfitrião pode, ou então ter que pedir desculpa porque vai chegar atrasado, acontecer alguma coisa. Porque vai chegar antes um pouquinho, né? Ou porque vai chegar antes, enfim, um check-in, um early check-in, né? Então, um check-in automático, sem agendamento, um suporte instantâneo também. Então, quando a gente fala de um prédio com controle de acesso, o próprio hóspede pode e deve, né, se quiser, acionar a empresa de controle de acesso para fazer algum suporte à porta não abriu, não fechou, algum motivo assim. E a facilidade, né, que a gente está aqui hoje tudo na palma da mão. Ele já fez o aluguel por um aplicativo, geralmente Airbnb, já pagou pelo celular, e assim como fez o cadastro, e entra também tudo pelo celular, entra inclusive na porta do apartamento, como eu falei. E ali, por último, mas não menos importante, é a privacidade. Porque dessa forma, com a empresa de controle de acesso, e aí, falando em empresas de controle de acesso que tenham esse amparo, eles estão protegidos pela LGPD. Então, isso também é importante quando o hóspede, ele sabe que é uma empresa de controle de acesso que está fazendo aquele acesso de forma séria ali. E aqui alguns feedbacks, né, de prédios que a gente sabe que tem controle de acesso da Porter e que algumas pessoas fazem o aluguel ali. Então, por exemplo, essa pessoa chamada Andressa falou que o prédio passa uma mega segurança por ter reconhecimento facial. A Agatha falou que a eficiência da entrada por meio de reconhecimento facial traz segurança para ela. E aí aqui, assim, prédio excelente, total automatizado. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala tudo prédio automatizado, é exatamente aquilo que o Júnior falou. A pessoa entra, ela coloca a face ali, ela entra pelo imóvel, ela tem a senha, recebe a senha da porta, ela já recebe todo o check-in dela é automatizado e registrado. Então, você sabe quantas pessoas ali entraram, você consegue receber um vídeo vendo aquela pessoa entrar. A pessoa quer chegar antes, a gente consegue antecipar o horário dela. A pessoa acabou o horário dela, ela foi embora. Isso já aconteceu conosco, inclusive, né, com um hóspede nosso. Né? A pessoa esqueceu uma coisa dentro do apartamento, ela não conseguiu entrar de volta, porque já tinha findado o horário dela, ela teve que fazer contato conosco para criar um acesso para que ela voltasse. Então, tudo isso gera conforto. Isso aqui são depoimentos reais. Tá? É aqui, da entrada do prédio ao apartamento por completo perfeito. Então, assim,
são depoimentos reais isso daqui. Isso aqui é bem interessante. O edifício é extremamente seguro devido ao sistema de entrada e às portas sem chaves. Então, isso passa essa sensação de segurança para o hóspede, sim. O Alan saiu de novo aqui. Foi? Foi. E aí, mais um depoimento de uma pessoa que é um investidor, né? Que é o Davi Saramago, não sei se alguém conhece aqui, também é uma pessoa do mercado, que ela fala que ter a Porter em alguns prédios que ele tem investimento, né, tem imóvel, se torna essencial, porque senão ele perderia dinheiro, perderia tempo, consequentemente dinheiro. Ele não precisa ir, né, toda vez que tem um hóspede nos meus imóveis, eu não tenho que ir ao encontro dela para liberar, seria inviável. Então, isso é uma visão e a gente também passa por isso também, né, por essa experiência positiva, por ter um controle de acesso e ter essa automatização. O que o síndico precisa, né, se atentar? São algumas coisas importantes, né? São só alguns apontamentos. Elaborar e propor um regulamento interno adequado, né, específico para a locação de curta temporada, com algumas regras específicas, né? Todos os prédios novos, eles já estão nascendo com esse tipo de configuração, tá certo? Isso é bom deixar bem claro. Garantir que a convenção condominial esteja adequada à legislação. Então, isso é importantíssimo, porque o Código Civil já diz muita coisa, mas é importante estratificar isso e trazer isso para uma convenção de algo mais tangível no dia a dia, para as pessoas poderem ler, ou as pessoas começarem a ter percepção disso, porque parece que são coisas totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, o Código Civil ele regula tudo isso, né? Incluir cláusulas de responsabilidade civil por danos nas áreas comuns. Essa aí é uma outra questão também, que a rastreabilidade do sistema de controle de acesso vem mitigar muito isso. Mas prédios que não têm isso, é importante deixar isso bem claro. Tá certo? Onde não tem controle de acesso, é importante deixar bem claro que precisa ter as cláusulas de responsabilidade. E, lógico, estabelecer multas, né? Porque isso aí é algo que tem pessoas estranhas, né, no prédio, que elas precisam ter regras claras sob penalidade, até por conta do Airbnb, enfim, coisas que a gente percebe no dia a dia. Da parte administrativa que a gente enxerga que seria positivo, né? O síndico e a gestão do condomínio, né, tem um canal oficial para informar essas regras. Porque muitas vezes a pessoa chega no condomínio novo, ou então é antiga demais para não lembrar como é que foi feita a divulgação da convenção, de tudo aquilo que a gente falou aqui, de algumas regras não oficiais, comunicados, alertas. Então, hoje em dia, a gente tem grupo no WhatsApp que tem os dois lados, uma faca de dois gumes, mas pode ser importante. Tem informativo elevador, tem vários aplicativos que fazem essa comunicação, essa gestão, com a própria administradora também. Gerenciar seus seguros para isso, negociar parceria com empresa terceirizada. Então, alguns condomínios que aí já são construídos com esse foco de Airbnb, eles já têm uma empresa que faz ali o aluguel da máquina de lavar, um mercadinho, coisas assim, que são essas parcerias. E a necessidade de uma equipe administrativa local para dar esse suporte. Dependendo da quantidade de pessoas que faz esse aluguel, se faz, se necessário, um administrador ali, né? Não a empresa administradora do condomínio, mas uma pessoa contratada do condomínio para fazer a administração desse empreendimento, desse suporte. Ambientes, né? Dos ambientes em si. Inclusive, a gente tem uma aqui, né, presente também na nosso evento aqui hoje. Controle de acesso e segurança. Implementar um sistema de controle de acesso integrado, isso é importantíssimo, né? Integrado, que a gente fala que realmente não só é a porta de entrada e saída do prédio, mas das áreas comuns do prédio, né? Piscina e etc. e tal. Posicionar câmeras em locais estratégicos, né? Câmeras essas que são posicionadas em locais estratégicos, mas são câmeras boas. Precisam ser câmeras realmente que você crie uma rastreabilidade. Entenda que o Júnior está com uma camisa branca, não uma camisa rosa. Isso acontece muito, tá, gente? Você coloca a câmera, finge que grava, mas não grava nada. Verificar se o sistema contratado ele solicita dados dos hóspedes. Isso é importantíssimo, aquilo que eu falei. O sistema precisa ter uma alta resposta para o síndico, caso ele precise falar com aquela pessoa. Então, porque falar com o proprietário é fácil, falar com o hóspede temporário é que é difícil. Então, o sistema ele precisa estar preparado para exigir isso. Garantir, né, que os dados sejam armazenados de acordo com a LGPD. Isso é fundamental. Eu vejo
toda semana, pessoas que procuram por nós e que tem, não, eu já tenho um sistema de facial no meu condomínio. E aí eu pergunto, quem é que regula aquilo? Onde que está a legislação? Você tem, no seu contrato, você tem alguma regra sobre a LGPD? E aí a pessoa fala, não sei, vou procurar. Então, isso é muito sério, né? E treinar funcionários para lidar com a alta rotatividade de visitantes. Isso a gente faz no dia a dia, nos nossos clientes, inclusive. Então, pessoal, a gente queria passar essa visão para vocês, que tem como fazer de forma segura, de forma prática também, que não é tanta burocracia, porque burocracia e segurança, elas são os dois lados de uma balança. Então, quanto mais segurança, acaba tendo mais procedimentos, pelo menos, né? Nem sempre burocráticos, mas que a gente consegue não inviabilizar, às vezes, o investimento de uma pessoa no seu prédio, mas fazer isso de forma segura. E a gente conseguiu passar os vídeos lá, depois a gente abre para as perguntas. Então. Mostrando como é que era, né, o sistema de entrada na empresa. Nesse exemplo, era um cartão que a pessoa se confundiu. Em 2010 já era agora com a digital. E aqui 2020 já sendo algo mais moderno, né, que é o famoso leitor de face, leitor facial. E o outro, a gente fala um pouco mais sobre as câmeras, que meu pai citou aqui. Algumas tecnologias embarcadas em câmeras que já estão disponíveis hoje, bem acessíveis, financeiramente falando, e integradas já em alguns sistemas como o nosso. Com esta tecnologia, poderia oferecer vigilância precisa e eficaz para perímetros ou áreas específicas de parques, pontos de venda, vilas, fronteiras, zonas de perigo em áreas cênicas, canteiros de obras e etc. Isso reduzirá consideravelmente os riscos de segurança e evitará possíveis acidentes nestes lugares. Então ele mostrou algumas câmeras que tem, além de filmar, fazer o mínimo, né, a gente desenha, vamos dizer, ali na tela áreas de interesse. A pessoa entrar numa área, sair de uma área, passar de uma para outra, pular e gerar um alarme, né, como mostrou aqui. Pode ser local e também pode ser numa central de monitoramento. Então, essas também já são câmeras que a gente tem em alguns clientes nossos, já também acessíveis já, atualmente, né, até com a inteligência artificial também ajudando a gente nisso aí. Exatamente. Então, nossa ideia aqui é só pegar um pedacinho dessa questão dessas regras, né, de aluguel por temporada e mostrar que a tecnologia ela veio para agregar, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje.